Sejam mais do que bem-vindos. A gente hoje vai ter aqui um conteúdo voltado para que você consiga trazer essa diferenciação dessa análise aí interdisciplinar entre o direito civil e o direito do trabalho. Vamos entender direitinho quando é que eu vou aplicar, por exemplo, a legislação trabalhista, quando é que é até uma prestação de serviços, né, Thay? Regida pela CLT, ou quando é uma prestação de serviço regida pelo Código Civil. Tem também outros tipos contratuais. Vamos entender direitinho que princípios que eu aplico aqui no direito civil, hashtag melhor matéria, Thay, me desculpa, mas direito do trabalho é mero emancipado. Não. Direito do trabalho Ei, é mero eu quero emancipado. o direito da palavra para defender o direito do trabalho, viu? Continuo repetindo isso. Inclusive, tive quase uma discussão com o Luan um dia desses, mas direito do trabalho continua sendo um direito emancipado a partir do direito civil. Só tenho a agradecer, inclusive, Thaisa, por disponibilizar esse tempo aqui com a gente, viu? Eu espero, gente, que vocês consigam... E não saiam daqui com dúvida, tá? A gente vai disponibilizar um tempinho para vocês tirarem dúvidas. O importante é que vocês entendam realmente e saiam daqui craques para conseguir diferenciar e entender essa interdisciplinariedade que pode aparecer na sua prova da OAB e também na sua vida prática enquanto profissional. Thaisa, especialista em Direito do Trabalho, excelente professora e advogada. Minha gente, ela manja de Direito do Trabalho, viu? É uma das pessoas que, ó, eu já penso logo de quem é que eu pergunto e agora o que eu faço na minha vida. Oh, que linda! Linda, gigante e ainda humilde e maravilhosa. Boa noite, gente! Boa noite para vocês que estão nos assistindo ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde para o pessoal que vai assistir a gravação. Sejam muito bem-vindos. E vocês já perceberam a energia da gente. A gente está bem animada hoje, né, Lu? Para a gente passar aí o máximo de informação para vocês. E aí eu tenho que defender aí o meu lado, né? Direito do trabalho é um direito especial, apaixonante, contagiante. Você tendo contato com o direito do trabalho, os outros direitos são os outros direitos e só. Agora, dando seus devidos merecimentos, né? Para a gente não dizer que não falou das flores. Mas estou muito feliz de estar aqui, Lu. Agradeço também o convite. Obrigada também pela presença de vocês. Sintam-se todos muito bem abraçados bem forte, virtualmente, mas está valendo, né? Até porque a gente não pode estar abraçando hoje em dia, mas deixe estar. E que a noite de hoje seja muito proveitosa. Como o Lu disse, não saiam com dúvidas, tirem suas dúvidas, até porque quem dorme com dúvida tem pesadelo, Lu. Tu sabia, né? E praga Quem de professor dorme com pega, dúvida, né? tem pesadelo e é Aí fato a real. dúvida fica e a pessoa depois, na hora da prova, cai exatamente aquela dúvida. Já E pensaram? ainda tem essa consequência. Aí não Vai lembrar pode. da vozinha da gente, ó. A vozinha da É gente ali. verdade. Eita, e aí? Vai arriscar? Não arrisca, não arrisca, não arrisca. E é fato reais, Lu. Teve uma aluna minha que disse que ficou com dúvida, sonhou com a dúvida dela e não pôde responder, não. Sério? Ela me Aí ligou ela no outro teve dia a de dúvida, manhã. não conseguiu tirar a dúvida e aí caiu na prova. Foi. Tá vendo? Praga de Foi professor triste. pega. Olha E aí, aí. assim, Não é... gente, a gente vai começar, inclusive, já o conteúdo, né, Thay? Porque tem bastante coisa. Exatamente. Tem muita coisa aí pra gente ver, muita coisa interessante. Então vamos Bastante. juntas, vamos com tudo. Primeiro de tudo, minha gente, abre esse coração, tá? Abre o coração aí para quem tiver meio assim com direito contratual, porque tá, eu gosto muito de dizer para os meus alunos que assim, agradeçam ao direito das obrigações, ao direito dos contratos, porque é graças a isso que você recebe seus honorários. É verdade. Contrato na área civil é importantíssimo, na área trabalhista igualmente importante, porque as relações de trabalho, as relações de emprego, elas são relações contratuais. Então, para que você entenda de fato o direito do trabalho, você precisa ter uma base, você precisa ter um entendimento sobre contrato. Não tem para onde correr. Então, abram aí de fato o coração e a mente e deixa a informação entrar, minha gente. Abre, escancar o coração. Escancar mesmo. É isso aí. E aí, Vamos embora. Para a gente até começar, eu acho que é importante destacar para vocês os princípios que tem aqui no direito civil. E aí depois entender com Thaisa o que é que tu achas, tá? Eu pensei justamente da Vamos começar pelo conceito, Lu. O que é que tu acha? Para a gente entender primeiro, né? Vamos trazer o conceito do direito contratual. Gente, contrato, eu vou ter aqui justamente uma relação, muitas vezes
em que vai ter contraprestações recíprocas, ou talvez não tenha contraprestações recíprocas. Aqui no direito civil a gente tem vários tipos contratuais, né? A gente fala, por exemplo, da compra e venda, que já fica a dica, é um contrato que cai bastante no direito civil na prova. Tem doação e tudo mais. Mas, assim, o contrato aqui está relacionado justamente com o negócio jurídico. E é um negócio que ele é feito entre as duas partes. Eu vou ter aqui negociações. E isso aqui vai ter muita relação, tanto aqui no direito civil, quanto aí no direito do trabalho, né, Thay? Nessa coisa do negociar. Eu só não sei como é que fica aí no direito do trabalho, quanto a certo se tem alguma restrição nessas negociações. Porque aqui no direito civil, a gente tem aquela máxima do se não está proibido, está permitido. E aí é claro que tem que ter uma noção, tem vários pontos a serem observados, princípios que a gente vai tratar que precisam ser observados, mas assim, num primeiro momento, quando eu vou fazer aqui uma negociação com Thaisa, não necessariamente precisa ser algo que esteja previsto na legislação como permitido para eu fazer, basta que não seja proibido nesse âmbito aqui particular, e além, aqui no direito contratual puramente, e além disso, a gente vai ter também a questão de que eu vou ter essa liberdade, essa liberalidade aqui da vontade das partes. No direito do trabalho, tá? E como é que funciona aí? A visão de contrato tem que ser também um papel, porque aqui no direito civil a gente traz a escada ponteana, a gente analisa, por exemplo, os elementos no negócio jurídico de existência, validade, eficácia. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do plano da existência, a gente vai dizer que eu preciso ter um sujeito, eu preciso ter ali a parte, a pessoa. Eu aqui, por exemplo, que vou fazer um contrato com Thaisa, vou negociar com Thaisa algo. Eu preciso ter um objeto. Eu não vou chegar, por exemplo, e simplesmente, tá, vamos negociar, Thay. O quê? Tem que ter algum objeto, algo ali que a gente vai negociar. E eu tenho que ter também ali uma forma. Forma esta que aqui no direito civil a gente traz prescrita, ou seja, a lei me diz que ela tem que ser de dado jeito, tem que às vezes ter um instrumento, tem que ter um documento. É o exemplo de uma doação, em regra geral, em que a doação, a princípio, ela vai precisar ter um documento, um instrumento, vai precisar ali, às vezes, ter o registro e tudo mais. E no caso, excepcionalmente, eu posso ter doação verbal, quando eu tenho bens de pequeno valor. Aí o que acontece? A gente às vezes tem muito na cabeça do aluno que o contrato tem que ter um instrumento escrito. Aqui no direito civil, não necessariamente, depende de qual é o contrato que eu estou falando, depende de se tem uma forma que ela exige ou simplesmente uma forma que não seja vedada. E eu posso até mesmo ter contratos que não são nem previstos em lei. O contrato de leasing, por exemplo, é um tipo contratual que surgiu depois, que aí foi tendo a prática e aí, de repente, precisou vir uma legislação para tratar sobre esse assunto. No direito do trabalho, jogo para ti, que acho também que eu já estou falando demais aqui, já estou entrando em espécie contratual que eu não vou nem falar sobre ela hoje. Informações super importantes que você está passando. Segurei a bola aí, mandou para mim, recebi aqui, já peguei. Lu, parabéns por tua explicação. Porque, assim, se assemelha muito na parte do direito do trabalho. Quando a gente vai para conceito, gente, para que vocês entendam de uma vez por todas. De forma básica, de forma direta, um contrato é um acordo de vontade de duas ou mais pessoas. É um acordo de vontade. Isso aí a gente pode dizer de forma direta. Agora, quando a gente vai especificamente para a área trabalhista, é importante você saber que a própria CLT traz uma definição legislativa de contrato individual do trabalho, tá? E só para te ajudar de forma didática, é importante você já saber quais são os artigos que a gente vai tratar nessa parte, na nossa conversa de hoje, né? Porque, querendo ou não, é uma conversa. O objetivo da gente é trazer de uma forma bem simples, bem direta para você as informações. Então, assim, os artigos, eles estão presentes no título 4º, tá? No título 4º da CLT, artigo 442 até o artigo 510, e o título 4º-A, que é do artigo 510A até o artigo 510D. Perceba a importância do contrato individual de trabalho, que tem títulos próprios na CLT, não diminuindo ainda a existência de outros artigos que também tratam sobre contrato de trabalho, né? Importante aí, então vou repetir. O contrato individual de trabalho, ele tem artigos específicos na CLT, que eu já vou dizer para você, porque se você tiver com caderno, você escreve, se você tiver uma boa memória, você já grava.
porque se você quiser se aprofundar mais nesse assunto e querer repetir as informações que a gente está vendo aqui, você dá uma lida, tá? Título 4º da CLT, artigo 442 até o 510. Título 4º-A, artigo 510-A até o 510-D. Esse título 4º-A foi colocado pela reforma trabalhista que começou a vigorar no dia 11 de novembro de 2017, tá? Dada essa base legislativa, importante você saber, a definição de contrato individual do trabalho está presente no artigo 442 da CLT. E o que é que ele vem dizendo? É bem direto. Ele diz assim, ó, contrato individual do trabalho é o acordo expresso ou tácito correspondente a uma relação de emprego. Vou mastigar aí para a gente entender direitinho. Ele disse, ó, contrato individual do trabalho. Bota pausa. Importante você saber. Quando ele diz aqui trabalho, ele está falando, o termo trabalho significa gênero. É um gênero. Significa que o direito, o trabalho, a relação de trabalho, ele engloba espécies. Uma das espécies do trabalho é o que a gente vai tratar na nossa conversa de hoje, que é uma relação de emprego, que a gente vai se aprofundar mais com o tempo, até por conta do que a professora Luciana Garré vai falar de forma brilhante. Então, entende? O início é contrato individual de trabalho. O termo trabalho significa um gênero do qual a relação de emprego, que é o que mais a gente tem contato, está incluído. Relação de emprego, empregado doméstico, trabalhador avulso, trabalhador eventual, estagiário, voluntário, dentre outras espécies. Existe uma crítica para o artigo ter começado com o título Contrato Individual do Trabalho. Por quê? Porque como a gente está tratando de uma das suas espécies, que é a relação de emprego, os doutrinadores, de forma gigante, a boa parte dos doutrinadores dizem que era para ter sido escrito o contrato de emprego e não o contrato de trabalho. Entenderam? Ok? Primeiro ponto, massa. Segundo ponto, ele diz que é de forma expressa ou tácita. Isso a gente vai se adentrar mais posteriormente. Mas é para que você entenda. Aí já abre um pensamento de que o contrato de trabalho ele é mais para informal do que formal. De forma geral, de regra geral, ele é informal, tá? Com as suas devidas exceções. Há necessidade em alguns tipos de emprego que precisam ser escritos. Mas quando ele diz na definição que é de forma expressa ou tácita, que a gente vai falar melhor posteriormente, você já abre a cabeça no sentido de que ele está dizendo que a relação de emprego, né? A relação de trabalho leia-se emprego, ela é um acordo de forma expressa, ou seja, de forma direta, escrita ou verbal, ou tácita, de forma indireta, a partir da habitualidade, a partir do preenchimento de requisito, correspondente a um vínculo de emprego. Calma, que eu sei que são informações específicas, mas a gente vai mastigar mais elas com o decorrer da nossa conversa de hoje, tá? Então, artigo 442 está a definição aí de contrato individual do trabalho, ok? Ok. Na parte de emprego, só para fechar, entende? Para que exista um vínculo empregatício, é necessário o preenchimento de requisitos. Que requisitos são esses? De forma rápida. Habitualidade, pessoa física, onerosidade, ou seja, tem que receber uma contraprestação por aquele serviço, subordinação, ou seja, o empregador vai determinar como o trabalho será feito, as condições do trabalho que teoricamente são feitas entre empregado e empregador, e a alteridade, em que o empregador ele vai responder pelos riscos do emprego, em que se houver uma diminuição da produção, ele não pode onerar, ele não pode diminuir a remuneração do empregado, pelo menos sem acordo, de forma unilateral, a diminuição do empregado de forma que prejudique e ele responda ao empregado pelo prejuízo que ele teve no mês. Mas calma, que isso aqui é apenas uma introdução do que a gente vai tratar hoje, né, Lu? Lutas aí? Tô sim, Thay. E até tem um ponto que eu vou também perguntar para ti depois, que é com relação à teoria da imprevisão, né, que a gente estuda aqui no Direito Civil,
e aí para ver como é que aí vai funcionar no direito do trabalho, se vai caber até talvez uma extinção, algum tipo até de indenização, e aqui no direito civil a gente discute, e aí para ver depois como é que vai ser no direito do trabalho. Mas antes até da gente chegar nisso, eu vi que tu já falasse dos requisitos. Eu também acabei já falando, né, dos requisitos. A gente é assim, tá? A gente sai falando as coisas mesmo. Vocês se acostumem aí, vão anotando. É desse jeito. Mas aí, assim... Para ficar mais didático, né, Lu? Oxi, tem que ser, menina. Dá informação. Ó, se preparem, viu? Que a gente nem começou ainda mesmo, de verdade. Tem muita coisa ainda para vir. E aí, assim, o que acontece? Thay estava aí destacando. Anota esses requisitos, tá? Para você ver o que é uma relação de emprego. Porque isso vai ser importante para vocês, até para vocês saberem se vai ser ali uma relação regida pela CLT, relação de emprego especialmente, é o que mais cai, né, Thay? Pelo que eu vejo de vocês falando da área de direito do trabalho na prova da OAB em direito do trabalho é relação de emprego, né? Sim, no direito do trabalho, o que cai mais, de forma de maioria, é o que está regido pela CLT. O que não exclui a existência das outras leis especiais. Né? Porque o direito do trabalho ele vai muito além da CLT. A CLT ela abrange o vínculo empregatício, com esses requisitos que a gente falou. Ou e seja, aí ainda vem aí no direito Constituição do Federal. Trabalho, vocês também vão ter essa questão de... Tem a CLT, mas também tem outras legislações esparsas que se aplica. Que nem aqui a gente traz o direito civil também, que aí tem a lei civil, o Código Civil, a lei geral, e aí tem também legislações que eu vou aplicando. E até acaba que o direito do trabalho aqui a gente considera como se fosse assim, tem certos tipos contratuais que são subsidiários, sabe? Se não for direito do trabalho, se não for CDC, por exemplo, se não for outra coisa, é Código Civil. É exatamente isso, querido. Exatamente. Ótimo. A gente tem o direito do trabalho, a Constituição Federal, leis específicas, e nas suas faltas a gente também tem aí o direito civil, o processo civil na parte do processo do trabalho, em casos de omissões, e assim vai. O direito em si, ele está muito interligado, né? E que bom que a gente está fazendo essa interdisciplinaridade hoje, justamente para comprovar isso, né? Para o pessoal também que está assistindo. E cai na prova, né? E cai na prova. E cai de forma gigante. Chove. Pense, tá cada vez mais essa tendência, viu, gente, da interdisciplinariedade das disciplinas. Aí o que acontece? Aqui na questão, né, do direito civil, a gente tem essa análise da escada ponteana, sabe, Thay? Primeiro eu falei daquele plano da existência, a gente tem o plano da validade também, para depois a gente entrar se aquele contrato, aquele negócio, ele vai chegar a produzir efeitos, que aí eu entro no plano da eficácia. E aí, às vezes, eu acabo caindo aqui até em requisito de existência, sujeito, objeto, forma. Talvez eu caia no segundo momento, que aí eu vou ter aqueles negócios inválidos, negócio, por exemplo, nulo, negócio anulável e por aí vai. E aí eu vou ter a figura, por exemplo, do objeto lícito, possível, determinado, determinável. Eu vou ter a figura também da forma prescrita ou não defesa em lei e por aí vai. Vou ter também o sujeito que vai manifestar a sua vontade, vai ter essa questão aqui da autonomia da vontade, da pessoa manifestar verdadeiramente sua vontade, porque quando eu tenho um problema na manifestação de vontade, a exemplo dos defeitos do negócio jurídico, erro, dolo, coação, estado de perigo, etc., aí eu vou ter um problema aqui de invalidade. Não chego nem a chegar, chego nem a chegar, foi lindo. Não, mas até combinou, deu até uma musicalidade. Deu até uma certa... passamos de conta. Eu faço conta que acredito. E aí, assim, a gente finalmente vai para a última etapa da escada ponteana, o terceiro degrau, que é o degrau da eficácia. E aí a gente analisa se vai ter alguma condição, algum termo. Aí até um ponto que eu queria te perguntar aí no direito do trabalho é se eu posso ter num contrato de trabalho a previsão de uma condição, de um termo, para que seja de caráter suspensivo, de assim, ó, só vai começar daqui a tanto tempo o teu contrato de trabalho. Ou se não, eu só vou ter ali, por exemplo, o termo final no sentido daquele contrato por prazo determinado. Uhum. Lu, já respondendo a tua pergunta de forma direta, eu já posso destacar aqui um dos elementos do contrato de trabalho pode ser isso, né? O que a gente chama de termos e condições. Porque assim, a gente tem os elementos essenciais, tem os elementos naturais e tem esses elementos que você acabou de dizer, que são termos e condições. Eles são possíveis, sim, de colocar no contrato de trabalho, desde que respeitados os direitos mínimos. Então, por exemplo,
tendo o elemento de termos e condições, eu posso fazer um contrato em que eu determine qual prazo eu vou começar e qual prazo eu vou terminar aquele contrato dali. É totalmente possível, desde que respeitados os direitos e obrigações de ambos os lados, tá? Então, a resposta é sim. Ficou, não estou te escutando. Aí é massa quando a professora vai para a aula de bios, minha gente. E aí, assim, tem essa questão da observância desses direitos e deveres aí de ambas as partes, especialmente da parte do trabalhador, né? Que para ir para vocês, você tem a figura dele como hipossuficiente. Cortou um pouquinho. A parte do trabalhador. Eu teria o trabalhador como essa figura hipossuficiente, pelo menos em regra geral. Isso sim. Veja, a figura do empregador, de forma geral, do empregador e do empregado, né? Já é observada de forma estratégica. Por quê? A maior parte das relações de trabalho, a gente tem a figura do empregado como hipossuficiente, mas hipossuficiente como se fosse hipossuficiência jurídica. É como se ele tivesse ali, o empregador, mais condições de comprovações daquele vínculo, ele tivesse maior capital econômico. Então, visando essa possibilidade do empregado ficar aí encurralado, né? E ter que assinar documento que não queira, ficar em condições que ele não queira, aí a gente coloca o empregado nessa imagem de hipossuficiência e o princípio da proteção. O princípio da proteção, ele diz que, em dúvida, quando o juiz, por exemplo, ele for julgar, quando ele tiver dúvida de quem está com direito, ele vá mais para o lado do trabalhador. Então, tem esse ponto também, essa característica. Mas, Lu, falando justamente sobre essas condições, eu queria que você me falasse, por favor, sobre essa questão dos elementos essenciais do contrato. Esses elementos essenciais, objeto lícito, agente capaz, sim, forma prescrita em lei, porque eles constituem o contrato do direito do trabalho. Então, se você, na parte civil, falar sobre ele, você já vai estar entrando também no direito do trabalho. Olha aí a interdisciplinaridade. Olha que interessante. Então, tem como, Lu, você falar um pouco pra gente sobre esses elementos essenciais? Tem, perfeito. Então, quando eu trago aqui para vocês essa escada ponteana, e aí eu trago, especialmente quando eu chego aqui nesse segundo plano, né? Já eu tenho sujeito, objeto, forma. E aí eu tenho sujeito capaz, sujeito que manifesta a sua vontade. Sujeito capaz já lembra logo o Código Civil, artigos 3º e artigo 4º, artigos 3º e 4º do Código Civil, que vão me trazer as hipóteses de incapacidade absoluta e incapacidade relativa. E aí, se eu tiver uma figura dessas, ele não é sujeito capaz, não é plenamente capaz, então já abre o olho, porque já pode ter ali algum problema naquela relação. Agora, se atenta, porque quando eu estou falando, por exemplo, de alguém que tenha 16 anos, e aí, tá, e já me aconteceu de aluno me perguntar assim, ó, professora, chegou o rapaz com 16 anos, entrou na boate, se fez passar por alguém maior. Aí, veja só, sua própria torpeza. Aí, quando chegou no final da festa, não queria pagar. Disse, eu não vou pagar porque eu tenho 16 anos. Eu sou relativamente incapaz. Gracinha, coisa mais. Olha pro menino. Mas veja, pode não. Ele não vai poder se aproveitar, minha gente, da própria torpeza. Especialmente porque ele é relativamente incapaz. Se fosse um absolutamente incapaz, aí sim eu poderia falar porque eu tenho um problema de nulidade absoluta. Mas o relativamente incapaz, não. Até porque o próprio Código Civil vai tratar sobre isso. E é bem interessante porque isso, se a gente não fizesse esse tipo de vedação, imagina a quantidade de adolescente com 16, 17 anos que ia chegar e ia querer fazer negócio jurídico e depois dizer que não pode fazer porque ele é relativamente incapaz. Aí é se aproveitar da própria torpeza. Mas eu sei que o pessoal com 16 anos pode fazer contrato de trabalho. Pode sim. Daqui a pouco a gente fala. Cenas dos próximos capítulos. Deixa eu calar. Aí, assim, o que acontece? Analisa essa questão da capacidade civil da pessoa. É capaz. Se ela for incapaz, ela está com um representante ou com o seu assistente ali atuando em conjunto. Tem até atos que a pessoa que é relativamente incapaz vai poder praticar sozinha. No caso de alguém que tem 16 anos, ele vai poder testar, ele vai poder votar. Testar, lembra logo, fazer testamento. Quando eu passo para a análise da questão da manifestação de vontade, é importante você se atentar para
os vícios sociais e para os vícios da vontade, que aí eu vou ter a figura dos defeitos do negócio jurídico, que isso não cai na tua prova da OAB, não, isso despenca. E aí, assim, dos defeitos, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, o prazo desses é 4 anos. Prazo esse que é decadencial, para eu buscar ali a anulação do negócio jurídico. Quando eu entro na simulação, eu vou ter já um prazo, eu já vou ter ali a simulação que analisar se é o negócio dissimulado que eu estou tratando ou se é o negócio simulado. O simulado é nulo, o dissimulado é anulável. Aí, o que é que isso quer dizer? Tá aí uma questão que já caiu na prova da OAB. E aí, assim, a pessoa vai e quer doar para seu amante. Só que sabe que o artigo 550 do Código Civil veda a doação para o amante, diz que é anulável. E aí, como é que fica? O que é que ele faz? Opa, vou fazer a doação para a Thaisa. Só que Thaisa é como se fosse a minha laranja, sabe, Thaisa? Tu és a minha laranja. Na realidade, eu faço de conta que estou fazendo aqui uma doação para a Thaisa, mas o que na realidade eu quero fazer é uma doação para amante. E agora? E agora que esse negócio com Thaisa é um negócio simulado, é o que eu inventei, é o meu teatro, é toda aquela encenação que está mascarando algo que acontece ali por trás. Às vezes eu crio um negócio jurídico e não tem nada por trás. Quando a pessoa chega, por exemplo, e diz que foi lá atendido por um médico e nunca teve aquela consulta médica, mas diz que foi atendido por um médico porque, por exemplo, quer ter redução no imposto de renda. E por aí vai. Então, eu tenho a simulação tanto relativa quanto absoluta. E aí tem essas duas figuras. É bom vocês se atentarem nesses elementos aí, nesses institutos defeitos negócio jurídico. Aí, Thay, também é interessante o aluno se atentar quanto ao objeto, porque a gente fala assim, ele é lícito, ou seja, não pode ser um objeto fruto de um roubo. Porque lá no direito tributário, uma vez eu estava até falando com a professora Mariana, e aí o direito tributário vai trazer o princípio do dinheiro não cheira. Pecúnia non oler. Lá, o dinheiro não tem cheiro, não. Eles vão atrás mesmo. Aqui no direito civil, o dinheiro tem cheiro. Cheiro, fede, vixe Maria. E aí a gente olha assim, olha, se isso aqui é fruto de um roubo, nem me venha, viu? Imagina, Thay. Vem um traficante e aí ele vai e quer reclamar judicialmente porque o rapaz que comprou a droga dele não pagou. Contrato de compra e venda. Meu Deus do céu. Imagina a situação. Que cena. Não tem como. É muita ousadia. Já pensasse. Mas aí até eu fico pensando, será que no direito do trabalho vocês também vão trazer essa lógica? Aí eu não já lanço para ti, porque, por exemplo, imagina que o traficante contrata alguém para trabalhar ali para ele. E aí, essa pessoa que está trabalhando ali, será que tem ali um contrato de trabalho? Ele tem como reclamar alguma coisa judicialmente? Geralmente o pessoal não vai nem cogitar isso, né? Mas aqui no direito civil também já tive essa pergunta. E aí, assim, o objeto também determinado ou determinável, porque às vezes eu vou estabelecer que eu vou estar dando a Thaís, eu assumo uma obrigação aqui, de entregar a ela uma caneta da cor azul da marca X. E aí eu estou dizendo a quantidade, eu estou dizendo mais ou menos o que é, eu estou trazendo gênero e espécie, mas não necessariamente é esta caneta daqui que eu vou entregar a ela. É aquela caneta no momento em que eu concentrar e tiver a escolha. Mas aí eu trago num grupo maior ali para você ter uma noção do que é que vai dar. Eu gosto muito de dar para o pessoal o exemplo. Imagina se eu dissesse que eu vou dar a Thaís um animal. Eu não estou dizendo muita coisa, né? Poderia ser uma formiga, poderia ser um cachorro, um papagaio, um elefante, etc. Mas aí quando eu vou e digo, ó, eu vou dar um cachorro para a Thaisa da raça maltês, por exemplo. Aí ela já tem uma noção do que é que ela vai receber ali de presente, por exemplo, de Natal, de aniversário, etc. Então, ou até de simplesmente uma doação. Então, assim, só para vocês conseguirem ir visualizando, tem que ser algo que eu possa, em algum momento, vir a determinar, mas não precisa ser já de cara determinado. Fora isso, vem a questão da forma não prescrita, não defesa em lei, que eu já tinha dado uma comentada. E aí, como isso aí acaba sendo base do direito contratual, como a Thaisa mesma destacou, eu pergunto, no direito do trabalho, o que é que se destacaria, sabe, tendo em vista esses requisitos para eu ter um negócio jurídico que seja existente, válido, e aí depois vem a questão da eficácia. Como é que vai funcionar aí para vocês? Lu, o que você falou a título de definição desses elementos essenciais, eles são
totalmente colocados no direito do trabalho. Vamos começar pelo começo, gente, para ficar bem didático, para vocês entenderem. Vejam, vamos imaginar um contrato de trabalho. Primeira coisa que você vai pensar é a existência dos sujeitos, né? De um empregado e do empregador, né? Esses sujeitos, as definições, eles vêm também no Código, na Consolidação de Leis Trabalhistas, que no artigo 2º e 3º define eles. O que é importante vocês entenderem? O que eu vou falar agora, ele está basicamente tratando o vínculo empregatício, tá? O vínculo empregatício, em que a gente tem a figura do empregado, do empregador, e para que exista esse vínculo empregatício, a gente precisa ter a habitualidade, vou repetir para ficar bem na cabeça de vocês, a habitualidade, ou seja, a pessoa já ir de forma habitual, ou seja, de forma organizada, ou até 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 1 vez na semana, 1 vez a cada 15 dias, já sabe, ele já vai para lá de forma repetida prestar o serviço. Pessoa física, o empregado não pode ser pessoa jurídica. Empregado é pessoa física. Empregado é pessoa física. Terceiro ponto, onerosidade. Quando ele presta serviço, ele recebe uma contraprestação, recebe um pagamento, ok? Quarto ponto, subordinação. O empregado, quando ele presta serviço, ele está sob subordinação do seu patrão. O patrão que vai dizer como o serviço vai ser prestado, tá? O que é que ele vai fazer. E, teoricamente, as condições vão ser feitas entre empregado e empregador. Outro ponto, a alteridade. A alteridade, já expliquei para vocês, é o empregador que vai responder pelos riscos do serviço. E o outro ponto, pessoalidade, que o empregado, ele que tem que prestar o serviço, ele não pode se deixar substituir por outra pessoa, ok? Então, é desse tipo de relação que eu vou falar agora. Massa? Massa. O que é importante? Quais são esses elementos que Lu falou? O que é importante destacar no âmbito do direito do trabalho? Olha, em relação ao agente capaz, além dessas características que Lu falou do relativamente capaz, absolutamente capaz, no direito do trabalho a gente observa de forma muito forte a idade. Ela destacou muito bem a idade de 16 anos. Como é que funciona? Olha, empregado, a relação de emprego no direito do trabalho só pode ser a partir de 16 anos, tá? 16 anos. A partir de 14 anos, pode acontecer um vínculo de aprendiz. É diferente de relação de emprego, que é o que eu já destaquei para vocês. Então, a partir de 16 anos, aí pode existir um vínculo empregatício. Pode. De toda forma, Thaisa, não. Pode existir um vínculo empregatício, desde que não seja uma prestação de serviço em horário noturno. Noturno, no urbano, é de 10 da noite às 5 da manhã, tá? Noturno, perigoso, em local perigoso, ou insalubre. Insalubre que a gente fala são prestações de serviços que podem prejudicar a saúde do trabalhador. Tá ok? Ok. Então, a partir de 16 anos, pode existir um vínculo de emprego. Entendido. A partir de 14 anos, não pode, de 14 e 15 anos, não pode ter. Antes de 14 anos, é que não pode ainda. Mas é pior ainda, porque 14 pode ser até aprendiz, né? Massa. Ok. Em relação a objeto lícito, o que é importante destacar? Que o objeto, ele não pode ser, como eu disse, fruto de um crime. Não pode ser uma atividade em que é um crime, uma contravenção. Um tráfico de drogas, por exemplo, um médico que trabalha numa clínica de aborto, um exercício ilegal da profissão, um contrabando, um jogo de bicho. Então, quando você tem crimes e contravenções, é um objeto ilícito. Não vai ter os direitos assegurados. Um traficante, por exemplo, que trabalha para outro traficante, ele não vai poder entrar na justiça. Por quê? Porque configura-se crime. Mesmo que ele tenha trabalhado, não tenha recebido nada, nenhuma contraprestação, ele não pode entrar na justiça para pedir. Por quê? Porque nessa situação, ele não tem um requisito de objeto lícito. É um objeto totalmente ilícito. Ok? Ok. Outro ponto importante. Existe uma diferença entre ilícito e proibido. Ilícito e proibido. Quando é ilícito, o empregado ele não vai receber nada. Quando é proibido, que é a situação, por exemplo, do menor, se, por exemplo, tem uma mulher
uma menina de 12 anos que ela trabalha numa casa, ela vai receber os direitos dela. Por quê? Porque não é ilícito. No caso, é proibido. A prestação do serviço, ela se deu de forma proibida, não constituiu crime nem contravenção. Então, ela vai entrar na justiça, se ela não receber, ela vai receber os direitos dela pela justiça. Qual vai ser a consequência? Não vai prestar mais serviço, tá? Então, esse é o segundo requisito, a questão do objeto ilícito. E o terceiro requisito essencial e último é a forma prescrita ou não defesa em lei. Forma prescrita é quando a lei diz a forma em que tem que ser feita. Não defesa em lei é quando não é proibido por lei. No direito do trabalho, a regra geral é que não tenha forma prescrita. A forma geral é que seja, como é que eu posso dizer, irregrado, né? Praticamente. Desde que respeitados os direitos mínimos do trabalhador, pode ser feito um contrato nas tipificações que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas coloca na tua cabeça que, regra geral, o direito do trabalho, no contrato de trabalho, ele é de forma informal, né? Ele pode ser verbal, pode ser escrito, com exceções previstas em lei, que são exceções de tipos de contrato que tem que vir escritos, como, por exemplo, o contrato por prazo determinado, o teletrabalho, o contrato intermitente, que são todos especificados que cabem para cada uma live. Mas para que vocês entendam que, de forma geral, é informal. Mas existem previsões em que a gente precisa fazer da forma determinada, prescrita em lei. Deu para entender, né, Lu? Menina, foi ótimo. Estão vendo, né, como se correlacionam as áreas? Como, assim, toda essa base da escada ponteana, que vocês acham, às vezes, um saco de estudar, lá na parte de fato, negócio, jurídico e tudo mais, é importante em todo o direito civil e também no direito do trabalho e também em outras áreas? Olha aí, adoro. Porque assim eu vou mostrando para o povo, sabe, tá, para os alunos. Gente, a importância, né, Lu? Oxi, então. E aí, o que acontece? Vocês já entenderam agora mais ou menos como é que é essa questão dos requisitos? Vocês já viram que até a gente tem essa base aqui de cada ponteana, a Thaisa já trouxe que eu tenho lá no direito do trabalho alguns detalhes a mais, dependendo de qual é o tipo de relação, né? Se é uma relação de emprego, se é uma outra relação de trabalho que não relação de emprego e por aí vai. E aí, assim, dito isso, é importante a gente destacar um pouco dos princípios, porque vai ter os princípios aqui que vão reger o direito civil, o direito contratual propriamente, para vocês entenderem também que princípios desses que são relevantes, que merecem destaque lá no direito do trabalho, e também que outros princípios, né, que às vezes tem princípios diversos no direito do trabalho que vão ser interessantes também de vocês entenderem. Aqui no direito civil, eu já falei logo de cara para vocês no iniciozinho, quando a gente estava começando a falar sobre a parte da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade. Gente, isso é base. O que não é proibido é permitido. Essa é a minha regra aqui nessa parte relativa ao direito contratual. Quando eu entro ainda nos princípios contratuais, fora a questão da autonomia privada, da autonomia das vontades, eu vou também analisar que o contrato ele faz lei entre as partes. E aí, detalhe, ele tem essa força obrigatória e ele tem esses efeitos entre as partes. Olha, já soma o princípio do pacta sunt servanda com o princípio da relatividade dos efeitos. Porque, a princípio, o contrato ele faz lei e faz lei entre as partes e ele produz efeitos entre elas. Ele não vai ter, num primeiro momento, efeitos erga omnes. Olha os termos que ele gosta de utilizar. Ele vai falar para você, por exemplo, numa prova da OAB, em efeitos interpartes. E aí você vai ter, excepcionalmente, contratos que possam vir a ter efeitos erga omnes. Mas qual é a minha regra? Que eles vão ter efeitos entre as partes. Além disso, no direito contratual, nós buscamos o equilíbrio. Lembre-se que eu estou aqui também numa relação que ela tem paridade de armas. Eu estou numa relação privada de direito civil, em que eu vou ter aqui a paridade entre as armas. E aí eu vou buscar ter esse equilíbrio contratual. Se em algum momento eu tiver um desequilíbrio tal, a gente vai falar, inclusive, sobre a teoria da imprevisão, eu posso ter até mesmo a extinção do contrato. Eu tenho ainda dois outros princípios, e um deles eu acho que vocês estranham bastante quando escutam falar, que um é a função social do contrato. Porque está comum para o aluno entender que existe a função social da propriedade. Fala-se muito sobre isso lá no direito constitucional, fala-se muito isso também no direito das coisas, nos direitos reais. Só que o aluno às vezes não se atenta que também existe essa função social do contrato. E essa função social do contrato, ela vai ser analisada tanto entre as partes,
quanto considerando o externo, a sociedade. E aí eu posso, às vezes, ter um contrato, Thay, que ele tá lindo, maravilhoso, tá perfeito, formalmente falando, mas ele tem um problema ali na essência dele, que ele acaba violando algo ali, que ele acaba não cumprindo essa função social. E aí o que acontece? Um dos princípios que é mais relevante, eu destacaria esse da função social do contrato, mas um que a OAB gosta bastante, além da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda, da relatividade dos efeitos, do equilíbrio contratual, seria o princípio da boa-fé. E boa-fé aqui, se atente, não é a questão das suas intenções. Eu já analisei as suas intenções, eu já analisei a sua vontade quando eu falei da autonomia privada. Eu já analisei isso. A boa-fé que eu trato aqui, boa-fé enquanto princípio contratual, é a boa-fé objetiva. Perceba que não me interessa aqui a sua intenção. A sua intenção eu já analisei quando eu vi a sua vontade. O que me interessa aqui na realidade, quando eu falo com Thaisa, com Cláudia, com Roberta, com Natália, com o pessoal que está aqui comigo, é justamente qual é o comportamento que eu espero de você. Porque o que acontece? A gente vai tratar da formação contratual, né? De quando é que começa a ter o contrato. E aí tem muita gente que acha que se é uma relação que ainda não tem o contrato, então não tem nada devido. Não tem nenhum comportamento a que se esperar daquela outra parte. Gracinha, imagina a seguinte situação que inclusive já caiu numa prova da OAB. Todo ano, aquela empresa, ela entrega aos produtores rurais um saquinho com as sementes. E os produtores plantam, os produtores colhem, a empresa vem e compra. No momento em que a empresa está dando o saquinho, ela não faz nenhum contrato ali, não tem nenhuma relação contratual formada. Somente quando vem ali na frente, é efetivamente essa formação da compra e venda ali daquela plantação, daquela colheita. Só que a empresa fazia isso não uma vez só. Ela fez isso todo ano, seguidamente. E o que foi que aconteceu? Chegou num dado momento, num dado ano, ela disse hashtag F você. Dane-se você. Eu não vou comprar. Não estou nem aí. Me obrigue. Aí vem aquela questão. E agora? Posso obrigar a empresa? O que é que vai acontecer, meu Deus? Não tem contrato. Mas tem um comportamento esperado. E a quebra desse comportamento esperado me gera dever de reparar dano. E aí me gera uma responsabilização civil contratual em vista da quebra do princípio da boa-fé objetiva. Veja como é relevante. A boa-fé objetiva ela vai estar antes, durante e após o contrato. Então, assim, ela vai trazer, por exemplo, como consequências, como deveres até anexos, o dever de transparência, a confiança, sigilo vai estar relacionado aqui. Confidencialidade vai estar relacionada aqui. Aí imagina que você tem um contrato e depois que acaba ali toda a prestação, o contrato encerrou. Tá tudo certo, cada um pro seu lado. Só que aí existe uma quebra de informações confidenciais dentro daquele contrato, dentro daquela relação. Depois de já ter sido encerrado tudo. Sabe o que é isso? Violação do contrato. Mesmo após ter sido ali finalizado todo o período de execução. E agora? Cabe reparação civil com base no princípio da quebra, no princípio da boa-fé objetiva, que foi quebrado. Entendam, é uma questão de não me interessam suas intenções. Nesse momento, na boa-fé objetiva, de boas intenções, o inferno está cheio. Simples assim. Não me interessa a sua intenção, porque eu já analisei sua intenção quando eu vi a questão da sua vontade ali, na sua manifestação de vontade de fazer aquele contrato. Aí, no caso, Thay, os princípios contratuais, desses princípios todos que eu saí narrando aqui, tem algum que seria bem relevante para o direito do trabalho, que você já vislumbra assim, aí se aplica? Não tenho nem? Já vai logo. Sim, Lu, quando falasse aí pacta sunt servanda, aqui o negócio vibrou. Já foi logo. Já foi negócio. Porque, de fato, tem um princípio, inclusive é um dos 3 princípios que eu vou destacar hoje para a gente aqui, que eu trago como uns princípios fortíssimos, inclusive com grande chance também de cair na OAB, é um princípio em que ele deriva do pacta sunt servanda, que é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, que é basicamente, no caso, a base dele seria tudo isso que você falou. A questão da boa-fé,
de forma direta, é importante você saber que esse princípio com nome meio diferente, né? Inalterabilidade, é meio que um trava-língua, inalterabilidade contratual lesiva, ele diz que o contrato de trabalho, ele já tem ali, pelo menos quando ele começa a prestação de serviço, quando ele começa a existir, já começa também a ter os seus requisitos, as suas condições, a sua forma de prestação de serviço, de direitos e de obrigações. Então, esse princípio, ele diz que não pode ter alteração de forma unilateral. E essa alteração não pode ser prejudicial para o trabalhador, exceto nas situações em que é melhor você receber aquela alteração prejudicial pequena do que você ter uma alteração contratual maior. Vamos entender direitinho. Veja só. Quando você trabalha, se o seu empregado, no caso, você na condição de empregador, se você não está tendo condições de arcar com o seu empregado, você tem 20 empregados, você, na condição de empregador, não está tendo condições de arcar, continuar com o pagamento daquela remuneração da forma que é. Você não pode, por você mesmo, diminuir a remuneração do seu empregado, dos seus empregados, de forma geral. Por quê? Porque esse princípio veda totalmente. Seria uma alteração do contrato, seria uma alteração da remuneração dele de forma prejudicial. Vai, de forma prejudicial, lesar o seu empregado. Nessa situação, o empregador, ele vai ter que falar com o sindicato, ele vai ter que ter esse envolvimento do sindicato para que eles cheguem a um acordo da seguinte forma: olha, sindicato, eu não estou conseguindo continuar com esses pagamentos. Para que eu não tenha uma demissão em massa, eu preciso diminuir a remuneração. Nessa situação, vamos ver os termos. Então, você percebe que existe uma exceção, perceba a boa-fé aí, perceba que vai ter um prejuízo do trabalhador, mas é um prejuízo menor do que ele poderia sofrer se não fosse alterado. Então, esse princípio que você acabou de falar, um dos princípios que você falou, ele se aplica totalmente no direito do trabalho, nesses termos também. Além desse princípio, eu gostaria de destacar mais dois. O princípio da primazia da realidade e o princípio da irrenunciabilidade do direito. Vê só, o princípio da primazia da realidade no direito do trabalho, ele é indispensável. E ele traz pontos muito fortes a título de comprovações. Vamos com calma. O princípio da primazia da realidade, como o próprio nome diz, ele dá preferência à verdade, à realidade. Então, a realidade dos fatos prevalece sobre a realidade formal. Significa dizer que se um empregado, ele assina um documento dizendo que ele recebeu R$4.000, onde na verdade ele não recebeu, aquele documento pode ser rasgado na justiça se ele comprovar que ele não recebeu. Por exemplo, tem a testemunha na hora que ele assinou e a testemunha viu que ele não recebeu o valor. Outro ponto, por exemplo, o empregador, ele não pagava horas extras para o empregado e dizia que quando o empregado chegasse era para ele assinar no cartão de ponto lá o horário. Segundo aquele horário que ele assinava, de fato, não teria direito a ter horas extras. Todavia, na verdade dos fatos, ele fazia horas extras todo dia. Mesmo ele assinando no cartão de ponto, dizendo que ele trabalhava naquele horário, o princípio da primazia da realidade vai dizer, olha, esse cartão de ponto não serve para mim. Não serve para o direito do trabalho. Por quê? Porque vai prevalecer a verdade. O juiz, ele vai rasgar. Não vai rasgar não, tá, minha gente? Mas é só no sentido de dizer assim, ó, não vai utilizar aquilo para dizer qual vai ser o direito do empregado, qual vai ser a obrigação do empregador, tá? Então, eu coloco na tua mente princípio da primazia da realidade. Prevalece a verdade dos fatos sobre qualquer coisa. Se o empregado gravar um vídeo dizendo assim, olha, eu trabalhava nesse mesmo, mas depois, na justiça, ele comprova com testemunha que o horário dele era outro, não importa, ele vai ter o direito dele resguardado, tá bom? Outro princípio, o terceiro, então, é o princípio da irrenunciabilidade do direito. Significa dizer que o direito, o direito do trabalhador, ele não é do trabalhador. Como assim? Ele não tem o condão de dizer, olha, não quero receber. Se ele assinar um papel, colocando o nome dele, as classificações, CPF, RG, direitinho lá, dizendo assim, olha,
Não quero receber as verbas rescisórias. Assinar, colocar digital, um bocado de testemunha na hora. Não vai valer em nada. Por quê? Porque ele não tem o direito de não querer receber. Por quê? Justamente o que ele falou. A visão de hipossuficiência, a visão de que o trabalhador pode ser induzido àquilo, a visão de que o trabalhador ele tem que ser protegido juridicamente nesse sentido, porque infelizmente existem situações em que ele pode ser coagido, tá? Então, segundo o princípio da irrenunciabilidade, é o seguinte: o empregado tem direito, ele querendo ou não, se ele assinar um papel, gravar um vídeo, sei lá o que for, ter testemunha na hora dizendo que ele não quis receber, ele entrando na justiça, ele vai ter direito de receber integralmente todas as suas verbas. Entenderam? Então, esses 3 princípios foram os que eu destaquei aqui para vocês, e percebam que eles têm grande relação com o que Lu falou também nos princípios do direito civil. É isso aí. Lu, deixa eu fazer uma pergunta para você. Manda. Enquanto você estava falando, eu pensei na questão de promessas. Porque, pessoal, no caso de... Poderia falar consequência de uma promessa descumprida, porque no direito civil existem muitos contratos de promessa, né? Uma promessa de compra e venda. Como é que funcionam essas questões de descumprimento de promessa no direito civil? Quando eu tenho uma promessa também, ela vai ter um pré-contrato, sabe? Uma promessa de contrato. Ele vai ter ali todos os requisitos, menos a forma. Não vai ter a formalidade que exige, né, para ter ali o contrato definitivo. Mas quando eu tenho essa parte aí desse contrato prévio, né, essa promessa de contrato, eu vou ter vários requisitos e eu vou sim aplicar todos os princípios que eu trouxe, o princípio da boa-fé e tudo mais. Naquele caso que eu trouxe para vocês, na realidade, eu não tinha nem uma promessa de contrato ali, entendeu? Eu tinha uma situação pré-contratual mesmo. Não tinha nem mesmo um pré-contrato ali para eu tratar. Eu tinha uma situação completamente pré-contratual, em que eu somente caberia alguma alegação de reparação civil com base na boa-fé objetiva, porque tinha esse comportamento esperado, que seria de lá na frente você acabar vindo a ter esse contrato realizado. Seria diferente se tivesse algum, por exemplo, documento ou alguma conversa ou algo ali trazendo essa promessa de compra e venda, sabe? Mas não tinha isso. A gente utiliza muitas vezes aqui no direito civil, Thay, a promessa de compra e venda para bens imóveis. E aí essa promessa de compra e venda, ela tem toda uma questão específica, toda uma característica específica. Mas eu achei bem interessante esse teu questionamento. Até no direito do trabalho, não sei se tem também essa figura de uma promessa de eu fazer o contrato definitivo, né? E se vocês também trariam algo aí relacionado a talvez até uma situação pré-promessa, ou não, teria que ter algo ali acontecendo, como é que seria isso? Tem sim, Lu, tem sim. Inclusive, foi uma ótima pergunta, porque assim, isso já está sendo muito julgado também. E boa parte das decisões estão sendo a favor do trabalhador que comprova. Vamos por parte. Vê só. Numa situação de conversa entre o empregado e o empregador, em que já esteja se estabelecendo aí o início de uma relação de emprego, em que, por exemplo, o empregado ele faz exames admissionais, o empregado ele entrega documentação, a documentação dele. A gente tem lá uma mensagem da empresa, do empregador, pedindo para ele que ele deixe as documentações dele, uma cópia de RG, de CPF, comprovando de residência, até de carteira de trabalho. Ou tem a situação em que a empresa agendou o exame admissional, ele compareceu, fez o exame admissional. Ou numa situação mais simples, em que a empresa ela escreveu por mensagem dizendo bem-vindo, você já vai fazer parte do nosso quadro de empregados, e assim por aí vai. Então, perceba, na situação em que acontecem fatos, ações, em que, ou até omissões, né, de falas negativas, no sentido de não existir o vínculo. Então, numa situação fática em que observa-se que está se iniciando ali um vínculo empregatício e isso não é concretizado, é como se houvesse um descumprimento de promessa de admissão. Nessas situações
Se o empregado ele tem como comprovar os seus danos materiais e seus danos morais, ele entra na justiça e boa parte das decisões estão sendo a esse favor. É a situação, por exemplo, de que por exemplo, ele foi fazer um exame admissional, era em outra cidade ou até em outro estado, ele comprovando os gastos que ele teve para ir fazer esse exame admissional, aí vai ter a questão do dano material. Ou, por exemplo, ele saiu de outro emprego, ele saiu do emprego para entrar nesse. Perceba aí a questão do dano também. Então, tendo comprovações, ele com certeza ele vai conseguir, não digo nem com certeza, ele tem imensa chance, né, de estar aí ressarcido, indenização por dano moral e ou material. Ou seja, num certo aspecto é justamente essa boa-fé objetiva aí que vocês acabam levando também para o direito do trabalho. Exatamente, é o princípio da boa-fé. Ele tem que existir, tem que estar totalmente respeitado também no âmbito trabalhista, porque traria justamente esse descumprimento de promessa. Eu acho bem interessante, porque como no direito do trabalho vocês têm uma informalidade maior, né? Aqui no direito civil acaba a gente tendo muita situação em que as pessoas não regularizam, sabe, os contratos. Eu já tive situação em que, meu Deus, já quebrei a cabeça para ver como é que resolvia. Mas imagina aí no direito do trabalho. E aí, assim, eu fico vendo muito disso, assim, acaba ficando um pouco nublado, né? Quando é que exatamente começa aquele contrato? Porque aqui, às vezes, a gente até tem, assim, a proposta oficialmente mandada. Imagina que eu passo um e-mail com aquela proposta de quando é que vai ser e tudo mais. E aí a outra parte me responde, diz que aceita, ou até modifica a proposta, e aí eu já tenho uma contraproposta, e aí já inverte também os papéis aqui, que o aluno, quando estuda, nunca caiu verdadeiramente, sabe, isso na OAB, mas eu sempre gosto de falar para o pessoal a questão do proponente, do aceitante, porque, assim, vai Importante. que, né? Vai que acaba aparecendo. E aí, assim, aí no direito do trabalho, porque aqui, como tem essa paridade, você pode ter a proposta de ambos os lados, você não tem muito isso. Vai ter uma figura de alguém que propõe, o outro que aceita, ou até mesmo ele faz uma contraproposta e aí ele passa a ser o proponente, já que ele mexeu ali nas condições, às vezes até respondeu fora do prazo. Aí, no caso aí do direito do trabalho, Thay, você tem uma possibilidade, tem alguma análise nesse aspecto? Geralmente é o empregador mesmo quem vai fazer a proposta. Você pode ter uma proposta partindo de um empregado para vir a ser contratado? Uhum. Pode sim, inclusive, aí nesse caso, a gente até entra no tipo de contrato. Porque assim, como eu disse no início, a própria definição de contrato do trabalho está te respondendo. Porque ele diz que o contrato individual de trabalho é o acordo expresso ou tácito que corresponde à relação de emprego. Então, eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo que pode ser que um vínculo ele exista tanto de uma forma direta, de uma forma expressa. Quando eu digo expresso, ele pode ser verbal, de forma direta, verbal, ou escrita. Então, essa forma escrita e direta é muito mais clara. Você chegar, o empregado, ele pode perguntar, olha, posso trabalhar para você? Que aí responde a sua pergunta. Aí o empregador consentindo, ele dizendo que sim, ali já inicia a prestação do serviço. Pode acontecer também do próprio empregador. Você quer trabalhar para mim? E aí o empregado consentindo, ele concordando, inicia o vínculo. Outro caso que pode acontecer é de forma tácita. Ninguém falou nada de forma direta. Ninguém disse, vou trabalhar para você, trabalhe para mim. Ninguém disse. O que aconteceu foi uma forma que a própria habitualidade, próprios atos, as próprias omissões caracterizaram o vínculo. Um exemplo muito simples. Uma mulher, ela ia trabalhar e para não deixar a sua filha em casa, a filha dela tinha 11 anos, para não deixar a sua filha em casa, ela levava a filha dela também para a casa da sua patroa. Quando chegava lá, ela prestava serviço na casa e a filha dela também trabalhava para ajudar a mãe. Nessa situação, a patroa ficou sabendo que a menina, ela ficava também, querendo ou não, prestando serviço para ela. Só que não colocou nenhum entrave. A menina continuou trabalhando. Perceba que a mãe, nem a menina, perguntou para a patroa se ela poderia prestar serviço para ela. Nem a patroa chamou a menina. Mas a própria menina preencheu os requisitos para a existência de um vínculo. Nessa situação, também existe o contrato individual do trabalho. Então, pode ser de uma forma direta, partindo de ambos os lados, e pode ser também de uma forma em que nenhum dos lados fala nada. Mas o próprio ação e omissão trouxe a caracterização de um vínculo empregatício. Interessantíssimo, né? Veja, o direito do trabalho é apaixonante. Você pode ter a questão do silêncio, né? Se eu tiver o silêncio Isso. também nesse aspecto, significa Com que sentido. formou, tá o contrato de Exatamente. trabalho ali formado. Vê que interessante, né? Tudo isso aí para você estar dando uma olhada.
formação contratual. Tá, e uma coisa que a gente fala também aqui no Direito Civil quanto à formação dos contratos é com relação a se falecer o proponente. Porque imagina o seguinte, a pessoa que está contratando, ela falece, ela faz a proposta para ter ali o contrato de trabalho, mas a pessoa morre. Aqui no Direito Civil, se eu fizer uma proposta e a pessoa falecer, eu vou analisar a situação. Porque, por exemplo, se eu estiver falando de um caso em que a pessoa ela tem como ter ali aquela prestação, ela sendo substituída, pode ter uma outra pessoa, por exemplo, que cumpra, ou pode ter ali um outro objeto ali, alguma coisa nesse sentido. Ou se essa prestação ela é infungível e não tem mais o que fazer, não tem como cumprir se não for essa pessoa que faleceu. E aí, se for fungível, né, substituível, eu passo para os herdeiros. O espólio é responsável. Vai ter que ali cumprir, vai ter que continuar com a formação ali daquele contrato. Mas no caso aí do direito do trabalho, porque assim, eu já vi de vocês falando sobre o falecimento, por exemplo, do empregador doméstico, depois que já tem o contrato formado. Mas e se eu estou aqui no momento em que está celebrando o contrato? E agora, a pessoa se a pessoa morre, tem que a outra continuar ali e cumprir com aquilo ali? Veja, ótima pergunta, Lu. Nesses casos em que tem apenas a promessa, né? Pelo que eu percebi, você está perguntando Isso. de que não se iniciou nem ainda a prestação de serviço. Isso. Então, tem que ser observado o seguinte: o empregador, ele é pessoa física ou jurídica? Se for pessoa física, ele não vai ser substituído, né, teoricamente. Porque, assim, se for um empregado doméstico, ele presta serviço para uma pessoa física ou família. Então, vamos dizer que numa família, o pai, né, no caso, o homem ali na família, que tomou a iniciativa de tratar, de começar ali a promessa de admissão com um empregado doméstico. Ele não finalizou. No caso, perceba que as demais pessoas da família, elas não chegaram a tratar com ela. Teoricamente, o patrão seria o homem, aquela pessoa que falou com ela. Quando ele falece, como ele não começou nem a prestar o serviço, não vai ter nenhuma consequência. Por quê? Porque a prestação do serviço sequer foi iniciada. Sequer foi iniciada. E a pessoa com quem ele estava tratando faleceu. Então, outra situação seria em caso de empresa. Um dos funcionários estava tratando com aquela pessoa. O funcionário, ele representa a empresa. Na situação da empresa, do funcionário falecer, o funcionário faleceu, nessa situação, a empresa ela vai sim ter que continuar aquela promessa de admissão. Né? É diferente. Por quê? Porque nessa situação, a empresa ainda existe. Entendeu? É bem interessante mesmo. É muito interessante. Direito do trabalho, né, Lu? Direito do trabalho é... Vocês ainda são emancipados, não adianta não. Não vai É conseguir mudar a minha apaixonante, é ideia, não. apaixonante. Mas eu prefiro trabalho do que penal. Podemos concordar. Tá vendo aí? Já é um ponto. Já temos Já é um ponto a um favor. avanço, né? Podemos concordar. Aí, assim, minha gente, até se vocês forem tendo dúvidas, tá? Vão colocando aqui no chat, fiquem bem à vontade. Daqui a pouquinho a gente abre um espaço para vocês poderem realmente trazer dúvidas de vocês. Com relação à classificação, porque a gente já falou de princípio, e aí tem a questão da classificação dos tipos. Aqui em Direito Civil a gente fala em vários tipos de classificações. Eu vou analisar, por exemplo, se o contrato é de prestação, se o contrato é instantâneo, se o contrato é duradouro. E aí eu trago muito para o pessoal, ele pode ser executado de imediato, instantâneo. Mas não necessariamente ele será executado de imediato. Se ele não puder ser executado de imediato, duradouro. E aí eu vou ter a figura do contrato instantâneo, de execução imediata ou de execução diferida, que aí vem aqueles contratos, as prestações. Eu vou pagar, por exemplo, a prestação. Aí vai a prestação até não sei onde. Consigo nem visualizar o fim. Pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Você vai ter aqui uma situação em que é um tipo de classificação que a gente tem. Uma outra classificação é quanto a se o contrato é oneroso, se o contrato é gratuito. Você já falou até que tem a questão da onerosidade aí no direito do trabalho, né? Então já é uma classificação que necessariamente vai ter isso. Mas assim, o que eu sei é que no direito do trabalho, aqui no direito civil, a gente acaba tendo uma classificação bem geral para analisar. Mas no direito do trabalho, eu sei que vocês têm contrato de trabalho por prazo determinado, por prazo indeterminado, porque aqui vai variar muito de qual é o tipo de contrato, sabe? Porque se eu estiver falando da compra e venda é de uma forma, de doação já é de outra. Se
Se eu falar da locação, vai depender se é a locação da lei geral, da lei especial. Agora, e aí eu queria entender um pouquinho, no caso do direito do trabalho, como é que funciona isso aí, né, dos tipos contratuais mais importantes para o aluno se atentar para a prova, especialmente. Lu, essa parte é importantíssima, total. Porque você entendendo os tipos, você acaba fazendo uma base ainda melhor para que você... Porque assim, como eu te disse, as relações trabalhistas, as relações de emprego, elas são contratuais. Então, você entendendo de fato como é que funciona aquele contrato, você classificando eles, você vai ter uma base para o direito do trabalho bem melhor do que se você não tivesse entendimento. Então, assim, no direito do trabalho, a gente pode dizer que, basicamente, existe o contrato expresso ou tácito, que eu já adiantei para vocês a definição, verbal ou escrito, que a gente também, querendo ou não, já falou, vou dizer daqui a pouquinho, o prazo determinado, indeterminado e intermitente. Então, assim, entende, de uma vez por todas, quando eu digo expresso, não se restringe a pensar que expresso é escrito, não. A diferença... É papel, Oi? né? Tem que ter o papel. É isso. Tem que estar... Não é, necessariamente não é papel. Quando eu digo que é expresso, eu estou dizendo que ele foi feito de forma direta, diretamente, podendo ser de forma verbal ou escrita. Houve ali um acordo para o início da prestação de serviço. É totalmente diferente do tácito. No tácito, ninguém disse de forma direta. Perceba aí que a relação, a diferença entre expresso e tácito é justamente saber se foi o início da prestação de serviço de forma direta, ou seja, alguma das partes tomou iniciativa, falou isso de forma verbal ou escrita, ou de forma indireta. Se for indireta, vai ser tácito também. Como aquele exemplo que eu disse da menina de 11 anos que foi para casa, né, da patroa, da mãe dela, e começou a prestar serviço também. Tá? Então, entende, pode ser expresso ou tácito. Quando a gente sabe que é expresso, a gente sabe, ao mesmo tempo, que pode ser, como eu já disse, verbal e escrito. Aí a gente vai para outra classificação. Verbal, como mesmo diz, não se utilizou-se de um contrato escrito, do papel para formalizar, né? Do papel, do e-mail, não se escreveu nada sobre as condições daquele contrato, sobre a existência daquele contrato. É diferente do contrato escrito, em que, teoricamente, ali existe um contrato formal assinado entre as partes e, de preferência, também até com testemunhas, 2 testemunhas aí para assegurar tanto o empregado como o empregador, ok? Depois dessa classificação, a gente pode classificar em relação ao tempo, por prazo determinado, por prazo indeterminado. O por prazo determinado está no artigo 443, parágrafo 2º. Quais são as condições em que você vai fazer um contrato por prazo determinado? Por que tem essas condições? Porque é exceção. Em regra, no direito do trabalho, o contrato é por prazo indeterminado. Se você quiser ter um contrato por prazo determinado, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter alguma coisa escrita. Tem que ter escrito, tá? E aí tem algumas condições, que como, por exemplo, o contrato por prazo determinado só pode ser até 2 anos. Se for um contrato de experiência, que é um tipo de contrato determinado, é até 90 dias. Só pode ser prorrogado uma vez, respeitado o tempo de 2 anos ou de 90 dias, se for um contrato de experiência. E outra classificação é o contrato intermitente. Esse contrato intermitente, ele foi incluído pela própria reforma trabalhista, começou a vigorar no dia 11 de novembro de 2017, e ele formalizou aquelas situações de necessidades, como é que posso dizer, alternadas. Quando o empregado, ele trabalha, quando ele é chamado pelo empregador, olha, vamos numa situação de um restaurante. O restaurante, ele oscilava de movimento. Quando tinha uma movimentação grande, ele disse assim, olha, vai ter um feriado, eu vou chamar o meu empregado intermitente. Aí ele convoca o empregado intermitente ele tem o prazo de 1 dia útil para responder se ele vai trabalhar, e aí ele vai prestar o serviço. De forma resumida, é uma situação de formalmente, tem um contrato escrito, uma carteira assinada, como trabalhador intermitente, e ele vai prestar serviço alternadamente, com tempo ativo e tempo inativo, a depender da necessidade e convocação do empregador. Situações específicas, tá bom? Então, assim, como a gente está falando de classificação, entende? Podemos dizer que o contrato é expresso ou tácito, verbal ou escrito, prazo determinado, indeterminado ou intermitente. Essas são as classificações principais, certo? Agora, existe no contrato de trabalho outras formas em que a gente precisa ter escrito. Como, por exemplo, eu já disse para vocês o teletrabalho,
que também foi uma inovação trazida pela reforma trabalhista. Cabe, a gente tem até um vídeo aqui no Diário da Aprovação explicando sobre teletrabalho. Tem também o prazo determinado que precisa ser escrito, dentre outros que são o intermitente que precisa ser escrito. Então, perceba aí o detalhe que a gente tem que se ater, né? Assim como no direito civil, no direito do trabalho, a gente também tem as suas devidas exceções. E são essas exceções que muitas vezes caem na tua prova. Então, presta bem atenção nisso. Muito interessante, Thay. E assim, é bacana porque você foi falando do tácito, expresso, e aí eu fui lembrando que tem contrato aqui no direito civil que vai caber tácito, que vai ter que ser expresso, e por aí vai. Aí eu olhei assim, se eu for começar a falar, eu não vou parar. Então, para vocês terem uma noção, vocês já têm aí como é que funciona no direito do trabalho, o direito civil vai depender do tipo contratual. E aí, assim, mais especificamente, tem dois tipos contratuais que eu acho interessante de destacar aqui, que são espécies mesmo, contratos em espécie, que o pessoal pode confundir, sabe? Se vai ser direito civil, se vai ser direito do trabalho, que é a prestação de serviços e o contrato de comissão. Sim. E aí eu acho que é importante a gente tratar. Por exemplo, no caso da prestação de serviços, se não me engano é 475 e seguintes. Depois dá uma conferidazinha no Código Civil. Mas, não, 475 não, é 575 por aí. Aí o que acontece? Essa prestação de serviços, eu vou ter aqui que ele vai ter um caráter intuito persona. Ou seja, é aquela pessoa que eu quero que preste serviço para mim. E aí vem aquele ponto. Parece, né? Quando você vai pensar aí na questão aí da relação de emprego, é aquela pessoa que vai prestar aquele serviço ali naquela relação de emprego. Não vai ser outra. E aí já tem um ponto aqui que fica parecido. Por que que vocês, à medida que eu for falando aqui da prestação de serviço, vocês vão vendo que ela vai sendo parecida um pouquinho com o direito do trabalho? Porque vai ter grande parte das situações em que a prestação de serviço, na realidade, vai estar regida pela CLT. Ou talvez ela vá estar regida pelo CDC, se eu tiver ali a caracterização de uma relação de consumo, da figura do fornecedor e a figura ali do consumidor. Fornecedor de um lado, aquela questão da habitualidade, por aí vai, e o consumidor do outro. Aí é interessante quanto à prestação de serviços, esse caráter residual que ela tem, especialmente relacionando ao direito do trabalho, tá? Porque já me apareceu situações em que eu tive que parar, na prática, inclusive, e ponderar se aquilo ali era uma prestação de serviço regida pela CLT ou se era aqui no âmbito civil. E aí eu achei interessante porque essa prestação de serviços ela é residual dentro do próprio Código Civil. Porque assim, a gente vai ter dentro do Código Civil o contrato de empreitada, o contrato de mandato, e aí já fica a dica aí para os futuros advogados, que a gente vai ter o mandato do advogado, que vai ter ali previsão específica, uma legislação específica, não vai ser o mandato previsto no Código Civil. A gente vai ter contrato de corretagem, aí vem o contrato de trabalho, lá, que é regido pela CLT, tem contratos consumeristas e tem ainda também situações, por exemplo, de contrato de comissão. Aí um ponto crucial que a gente já destacou bastante nessa questão do objeto lícito. Uma vez me perguntaram, sabe, Thay, eu posso ter, professora, de contratar um matador de aluguel para prestar serviço para mim? E aí, se por acaso o matador de aluguel não cumprir, eu posso processar? Aí eu olhei assim, meu Deus. de tudo. O Lu, Tá mas me doido? disse que ele estava assim, que essa pessoa estava pensando assim, eita, será que alguém... Menina, Ele não estava eu não sei querendo o que era, contratar, não. mas ele mesmo não estava querendo não, né? Eu não sei o que era, não, viu? Eu não sei o que era, não, mas foi, oh, meu Deus do céu. Vamos imaginar esse ponto positivo, né? Imagina. Aí vê, primeiro de tudo, contratar um matador de aluguel. Gente, pelo amor de Deus, juízo. Segundo ponto, aí você ainda contratou e ainda quer depois reclamar judicialmente. Menino, o matador de aluguel vai lhe matar na hora. Não vai ter nem dúvida. Vai perder tempo. Pelo amor de Deus, tu vai brigar. Meu Deus do céu. É Então, complicado. a gente vai ter aqui O essa sujeito questão. é meio diferenciado. Meio? Um pouquinho só. E É aí, bastante, eu diria. gente, se atenta nessa questão que a gente destacou aqui, o dinheiro cheira, o dinheiro fede aqui no direito civil, no direito do trabalho. Então, assim, o matador de aluguel, eu não vou poder querer chegar e contratar e aplicar prestação de serviço. A prestação de serviço aqui que a gente fala e que vai ser objeto também lá no direito do trabalho, e aí você vai ter que analisar se vai ser essa prestação de serviço regida pelo Código Civil ou se vai ser algum outro tipo contratual, e aí você vai ter que analisar, né, pela especialidade. E aí você vai ter que vai precisar ser um objeto ali, uma prestação de serviços de caráter lícito, tá? Não pode ser algo ilícito, pelo amor de Deus. Além disso, tá, e tem um problema que eu observo aqui no direito civil com relação a essa prestação de serviços, que é quanto ao prazo. Porque, assim, a gente traz
e destaca para o aluno que tem que ter um prazo máximo. Porque senão, corre o risco de, na realidade, eu estar querendo burlar a legislação trabalhista. Porque quando eu estou aqui na prestação de serviço regida pelo Código Civil, eu não vou ter toda aquela proteção que tem o trabalhador. Eu não vou ter, por exemplo, toda aquela questão de FGTS e companhia. Não tem aqueles direitos todos que você estuda no direito do trabalho. É simplesmente um contrato. Aqui entre as partes vai ter as cláusulas e pronto. E aí o que acontece? A gente traz um prazo máximo de 4 anos e que não poderia ceder isso. Só que mesmo assim, esse prazo de 4 anos, ainda assim é arriscado da pessoa fazer essa prestação de serviços, porque para caracterizar uma relação de trabalho é assim, é facílimo. E eu acho interessante também porque esse prazo é o prazo máximo, mas eu posso não ter previsão, sabe, de um prazo no contrato. E aí a pessoa pode pensar, eita, então o prazo máximo vai ser 4 anos que a pessoa você vai ter que analisar qual é o prazo que ele é compatível com as forças daquele prestador de serviço. Porque pode ser que aquela prestação de serviço só tenha condição ali, aquela pessoa, né, de prestar por um curto período de tempo, por, sei lá, algumas semanas. Então, eu não posso chegar e querer dizer que o prazo compatível ali vai ser de 4 anos ou de 3 e por aí vai. Além disso, vai ter também que nem tem, como a Thaisa destacou lá no direito do trabalho, tem esse caráter oneroso. Então, a prestação de serviço ela tem um caráter aqui de retribuição, tem que ter essa questão convencional. Eu tenho que pagar, eu tenho que ter o quanto paga e quando paga. E aí, se eu não determino, por exemplo, quando paga, eu vou ter que o pagamento vai ser ao final. E aí, isso já tem ponto aqui que também diferencia. Se eu aplicar a CLT, o negócio muda. Mas se eu chegar aqui e disser, prestação de serviço, eu quero que, sei lá, Adriano venha e vá pintar a parede aqui do apartamento ou da sala de aula, etc. E aí você vai ter ali um contrato de prestação de serviço. Suponhamos que fosse regido pelo Código Civil. Em sendo regido pelo Código Civil, se eu não disse quando é que vai ser feito o pagamento, que muitas vezes, na prática, a gente convenciona de ser metade antes, metade depois, isso é uma prática, não significa que vai ser assim, é convencional, então, como quiser convencionar, mas o silêncio implica que o pagamento é ao final, é depois que acabar tudo, posteriormente faz o pagamento. E aí, um ponto que eu acho interessante é, antes de falar da comissão, como é que eu sei, Thay, que essa prestação de serviços não vai ser, ou talvez até vai ser, regida pela CLT? Como é que você caracteriza isso aí? Porque não necessariamente vai ser uma relação de emprego, pode ser uma prestação de serviço avulsa. E aí, como é que eu vou saber se essa prestação de serviços aplica a CLT, aplica a legislação trabalhista, ou aplico a legislação civilista, ou até outra? Lu, essa pergunta que você fez é uma pergunta muito comum. A quantidade de vezes que alguém me fez essa pergunta é gigante. Isso se dá porque as pessoas elas tendem a confundir toda a prestação de serviço com relação de emprego. A primeira coisa para a gente entender de uma vez por todas quando é uma prestação de serviço e quando é uma relação de emprego é a gente entender que o que eu comecei a falar quando a gente destacou lá no início até a definição de contrato individual de trabalho. É que existe um gênero que se chama trabalho e que esse gênero, que é trabalho, ele tem suas devidas espécies. Então, uma das espécies do trabalho é a prestação de serviço. Essa prestação de serviço que é feita por um autônomo. Essa prestação de serviço, ela não é uma relação de emprego. Não é uma relação de emprego desde que não tenha os requisitos que a gente conversou. Habitualidade, pessoa física, onerosidade, subordinação, pessoalidade e alteridade. Se preencher esses 6 requisitos, automaticamente ela não é uma prestação de serviço por um autônomo. Ela é uma relação de emprego em que tem um empregado e um empregador. Então, sempre que a gente quiser saber se aquela prestação de serviço ela é uma relação de emprego ou realmente é uma prestação de serviço com um autônomo e o tomador de serviço, é a gente observar se os requisitos de um vínculo empregatício eles estão sendo preenchidos. Uma vez preenchidos esses requisitos do vínculo empregatício, o que está acontecendo aí é um desrespeito ao princípio da primazia da realidade. Está se tentando burlar, está se tentando com o papel dizer, fugir da verdade de que aquela pessoa de fato é um empregado e não um autônomo. As consequências de uma pessoa que trabalha com prestação
prestação de serviço, como você muito bem falou, é que os direitos são bem menores. A gente não vai falar de férias, de 13º, de FGTS, aviso prévio. Então, querendo ou não, quando você tem uma prestação de serviço, um contrato de prestação de serviço por um autônomo, você vai ter diminuído consideravelmente os encargos e obrigações do tomador de serviço. Então, por isso, infelizmente, existem muitas empresas que colocam um manto em cima e acabam fazendo e dizendo aquilo que não existe. Só que esse empregado, esse que realmente era um empregado, ele entrando na justiça e comprovando que de fato ele era empregado, ele vai ter aí o direito a receber todas as verbas decisórias, todas as verbas que ele deixou de receber. Porque o que aconteceu foi uma fraude, um desrespeito até o que está previsto no artigo 9º, que não pode existir fraude, não pode existir atos nem omissões que tentem burlar a realidade do vínculo empregatício. Então, deu para entender, nunca mais vocês que estão nos escutando vão confundir uma prestação de serviço por um autônomo com uma relação de emprego, porque são realmente totalmente diferentes. E no caso até, Thay, quando eu tiver essa prestação de serviço por autônomo, até para ficar claro também para os alunos, a legislação que você aplica é alguma legislação aí do direito do trabalho ou eu caio aqui para o direito civil? Até para o pessoal entender nesse aspecto. Não é aplicada a CLT, no caso do autônomo. Por quê? A aplicação da CLT, ela é especificamente para uma relação de emprego. Quando a gente vai para o autônomo, tem que ter aí um respeito, no caso, ao contrato civil, por si só, a legislação também. E assim, de uma forma geral, para você entender, é como se praticamente eu estivesse formalizando aquilo que vai ser feito e aquilo que eu vou receber. A diferença é que não vai ter os encargos trabalhistas. Por quê? Teoricamente, aquela relação dali, ela não é uma relação de emprego. Aí não vai ter férias, 13º, entre outras coisas, né? E se for uma fraude, se for encoberto, aí cabe a ele entrar na justiça para ir atrás dos direitos dele. E é o que mais acontece, viu? Por aqui, pelo menos é o pessoal buscando fazer uma prestação de serviços como se fosse direito civil, mas na realidade é para burlar a legislação trabalhista. E aí nisso para exatamente. E aí quando vai para a justiça, comprovando as obrigações do empregador vão ser gigantes, porque ele vai ter até que porque receber cabe multa também, né? Não, nesse caso daí, poderia se oficiar o Ministério Público do Trabalho para que abrisse aí uma investigação, um processo contra a própria empresa, porque ela está tomando aí cometendo essas fraudes também, né? Que pode ser, tem um indício aí, uma fumaça de que não é só com aquela pessoa, pode acontecer, está acontecendo com várias pessoas na empresa. Então, é comum um juiz, uma vez percebendo isso, né, constatando isso, ele oficiar o Ministério Público do Trabalho para que ele atue em cima disso, inclusive podendo até ingressar com um processo. Então, vendo, gente, como é interessante aqui, como a gente acaba o tempo inteiro, né? A gente está aqui nesse vai e vem. Tem um outro tipo aqui, né, de contrato que é bem interessante, que é o contrato de comissão. Que aí eu vou ter, sabe, Thay, a gente estuda aqui no Direito Civil a figura do comitente, que é aquele que, aspas, fabrica, que é aquele que, aspas, produz a coisa que vai ser vendida, e tem o comissário, que é o cara que vai receber a comissão, e ele vai fazer a venda, só que ele faz essa venda em nome próprio para o comprador. Então, seria uma situação em que eu chegaria, por exemplo, e viria eu com... Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Deixa eu botar aqui no... Estaríamos aqui eu, por exemplo, como a fabricante, a produtora, eu faço ali aquele produto, eu quero vender, por exemplo, aquele produto. Suponhamos aqui, eu não estou em direito consumidor nem nada disso, tá? Vamos aqui na hipótese, eu estou em direito civil. E aí a Eliane vira para mim e diz assim, pronto, eu vou vender, então, em meu nome, vou vender esse produto. E aí vai repassar para mim. E aí ela vai vender para a Natália. Eliane não responde pelo cumprimento da obrigação por Natália pagar. E olha o risco é como se Eliane fosse aqui tivesse passando por ela, mas na realidade eu é que tenho o risco. E aí ela vem em nome próprio, mas o risco é meu, porque sou eu ali que estou produzindo. Então, é um aspecto até bem interessante desse contrato de comissão que a gente tem aqui previsto no direito civil. Um outro ponto sobre esse contrato é de você ponderar.
Será que cabe, Thay, alguma aplicação aqui de legislação trabalhista ou nesse contrato de comissão? Porque eu já tive situação em que me apareceu, sabe? E aí tinha gente que tinha um tal de um registro em um local e tinha gente que não tinha registro nenhum. E teve até uma empresa que uma vez ela criou um MEI para essa pessoa. Meu Deus do céu, Senhor proteja. E aí, Pejotização, né? pois, em detalhe, né? Era um MEI que eu não sei nem se podia aquele MEI. Mas, e aí, Thay, como é que funciona, hein? Como é que vocês, no direito do trabalho, enxergam uma situação dessa de comissão, sabe? Tem essa possibilidade, como é que eu sei se essa comissão, ela entra e acaba sendo para o direito do trabalho ou acaba sendo aqui realmente direito civil, da figura do comitente, comissário e companhia? Assim, Lu, ó, a comissão no direito do trabalho é um tipo de remuneração, tá? Então, assim, primeira coisa que tem que ser observado sempre é se existe um vínculo empregatício. Se tem um vínculo empregatício. Então, se preenchido aqueles requisitos, existe um vínculo de emprego. Mas, primeiro passo foi dado. Segundo ponto, quando preenche esses requisitos, existindo vínculo de emprego, a forma de pagamento da remuneração. Então, quando você faz o pagamento da remuneração, você pode dizer que você vai pagar de forma de comissão. A comissão é uma forma de recebimento dessa remuneração. A comissão, que é uma porcentagem sobre o serviço que você está vendendo. E existem dois tipos de comissão. Existe a comissão. O trabalhador com comissão pura e existe o trabalhador com comissão mista, certo? Dois tipos. Quando é puro, como é que funciona? A comissão pura é quando o trabalhador ele só vai receber a comissão como remuneração. É a situação, por exemplo, de ele vende carros e ele vendeu uma quantidade de carros durante o mês. No final do mês é colocado a porcentagem e aquela porcentagem ela recai calculada, ela vai ser feita a soma e pago a remuneração do empregado. Perceba que o valor da remuneração dele foi única e exclusivamente o cálculo que foi feito da porcentagem das comissões. Uma porcentagem de um valor de comissão que foi negociado entre as partes, né? Foi calculado em cima das vendas e aí ele recebeu. Ok, não teve nenhum outro valor. Foi único e exclusivamente o valor das comissões. Outra forma é quando é uma comissão mista. Essa forma de comissão mista é quando existe um valor fixo pré-determinado, e após esse pagamento desse valor fixo, soma o valor da comissão que foi conquistada, das porcentagens em cima das vendas que foram conquistadas. Então, quando chega no final do mês, já tem aquele valor mínimo a ser recebido e é somado às comissões. Com uma observação, nenhum dos valores, quando eu vou fazer o pagamento da remuneração mensal, nenhum dessas duas formas, pura ou mista, vai ser menor do que um salário mínimo ou menor que o salário da categoria. Ok? Então, o que eu estou dizendo é assim, que a comissão no direito do trabalho é observado a título de remuneração. Enquanto aqui no direito civil a gente vai ter como um tipo contratual propriamente. Exatamente. Aqui é um tipo de remuneração. Aqui é uma pessoa que é contratada com remuneração de comissão. Entendi. Aí, no final, ele vai ser puro ou misto, mas sempre vai ser respeitado. Se, por exemplo, uma pessoa ela não conseguiu vender nada, ela não vendeu nada, aí vai aquela questão da alteridade. Ele não pode responder pelos riscos do trabalho. Então, ele vai receber, no mínimo, um salário mínimo ou o salário mínimo da categoria. Deu para entender? Pronto. E aí, no caso até... Thay, nesse caso, então, o exemplo que eu acabei vivenciando uma vez era, então, com relação a um representante comercial. Então, entraria aí num tipo contratual, enquanto representante comercial, mas a comissão era apenas uma forma que ele iria receber a remuneração dele. Seria nesse sentido. Exatamente. Ele é um trabalhador comissionado. Quando a gente fala de trabalhador comissionado, a gente apenas está dizendo que é um trabalhador que ele recebe por comissão. Ele recebe por comissão. Deu para entender? Isso no âmbito do direito do trabalho. Perfeito. Então, sempre respeitando os mínimos legais.
Ó, eu sei que a gente já se alongou bastante, mas tem ainda mais algumas coisinhas para a gente destacar quanto à extinção Os detalhes contratual. pequenos. Extinção contratual. Vocês estão com papel e caneta na mão para a gente falar sobre extinção contratual? Porque tem uns pontos que eu acho importante vocês escreverem. Primeiro ponto, Lu, eu diria importantíssimos. né? Importantíssimos. Primeiro ponto, tá? Vem aqui para o direito civil. Eu tenho a rescisão em sentido amplo. Anota aí no papel. Rescisão, entre parênteses, sentido amplo. Ela se subdivide em três. Eu tenho a rescisão em sentido amplo e ela se subdivide em três: resolução, resilição e rescisão em sentido estrito. Então, você vai ter aí extinção contratual. A princípio, a extinção contratual ela vai se dar pelo adimplemento, pelo cumprimento do contrato. Mas eu posso ter a situação chamada rescisão em sentido amplo. Então, a extinção contratual, ela se dá, a princípio, pelo adimplemento, cumprimento contratual. Adimplemento foi lindo. Mas vamos lá. E aí eu tenho, se eu não conseguir fazer o cumprimento, o adimplemento, eu tenho ali a rescisão em sentido amplo. Rescisão em sentido amplo, 3 subespécies: resolução, resilição e rescisão em sentido estrito. A rescisão em sentido estrito, que é a última aqui, ela vai estar tratando especificamente de quando eu tenho um descumprimento de direitos. Eu tenho violação aqui de direitos nessa rescisão em sentido estrito. Quando eu passo para resilição, ó, o segundo aqui, quando eu vou na resilição, é o meu arrependimento. Ah, se arrependimento matasse. Sabe arrependimento, minha gente? Pois é. Você se arrependeu de fazer aquele contrato. Acontece. Oh. Você tem 2 tipos de resilição, 2 tipos de se arrepender. Não é aquela música, eu me apaixonei pela pessoa errada, não tenho o que fazer, paciência, aí é questão aí de emoção. Não estamos falando disso. Estamos falando aqui da resilição, arrependimento contratual, tá certo? Vai começar devagar aí e pensar em relação amorosa, não. Aí, vê só, eu tenho 2 tipos. Eu tenho a resilição unilateral e a resilição bilateral. Vê que óbvio, bilateral é porque os dois concordam. Oh, coisa linda, maravilhosa. Aí a gente chama isso de distrato. Sabe o divórcio? Sendo que no caso do divórcio não precisa que concorde, entendeu? Mas sabe falar, distrato. Eu quero desfazer isso aqui e eu também quero. Quem disse que é só você que quer? Eu também quero. Vamos desfazer. Os dois querem desfazer. Desfazer, os dois querem. Já quando eu estiver falando da denúncia, quando você pensa na denúncia lá popularmente, que o povo vai na delegacia, vai aquela cachorrada, aquela confusão, penal, tem que ser penal. Vai aquela cachorrada, vou na delegacia e vai aquela confusão fazer o BO, o boletim de ocorrência, vou denunciar. Aí fazer denúncia. É a pessoa, né? Não? É uma pessoa só que faz, tá entendendo? Então, é uma parte que não quer mais. Não quero mais. Não quero mais. E aí, o que acontece? Quando você tem a denúncia, aí é importante se atentar para essa denúncia, porque a gente fala dela bastante quando está falando de locação. E aí, locação especificamente é da Lei 8245 de 91, que é a locação especificamente residencial urbana, comercial urbana, locação de shopping e por aí vai, loja de shopping. E aí eu vou ter aqui, né, essa denúncia que vai ter que ser talvez cheia ou denúncia vazia. Isso aí é coisa para você relembrar lá em locações, tá? Mas é só para te dar o exemplo. Distrato, nenhum dos dois mais quer, sai para lá, vamos encerrar aqui, tá bom, já deu. Resolução, que é outro tipo, é quando eu tenho o descumprimento mesmo, o inadimplemento, o checheiro. Lembre logo do checheiro. Vamos pensar aqui, Adriano, me deve dinheiro, Adriano. Tem que me pagar uma quantia. Adriano não me pagou. Adriano é o quê? Checheiro. Pronto, lembre-se logo do checheiro, tá certo? É o checheiro. Mas não só checheiro de dinheiro, que eu também posso ter aqui o inadimplemento, esse aqui descumprimento, sob o ponto de vista de não cumprir uma obrigação de fazer e por aí vai, tá certo? Então, em resumo, aqui são as formas de extinção. Quanto à extinção, eu sei, e aí depois até a gente fala da questão, né, da teoria da imprevisão para encerrar mesmo, mas aí eu acho que era interessante, Thay, o pessoal entender um pouquinho como é essa rescisão aí no direito do trabalho. Porque eu sei que, assim, né, a gente traz aqui no direito civil essa rescisão em sentido amplo, rescisão em sentido estrito. No direito do trabalho, como é que vocês tratam aí toda essa questão da extinção contratual aí na questão da rescisão? Lu, não entrando na parte dos termos, até porque os termos que você falou, resilição, resolução, elas também são aplicadas de forma igual no direito do trabalho,
Mas indo mais para aquela parte dos motivos do fim do contrato, aí eu posso te dizer o seguinte, que a depender da forma do fim do vínculo, os direitos também vão ser diferentes. Então, os direitos e as obrigações, elas vão depender também da forma em que o vínculo empregatício ele vai ser encerrado. Então, existem várias formas. As principais que a gente pode dizer é uma demissão. Lembrei de Roberto Justus dizendo você está demitido. Quem não lembra, não é verdade? Quem Assisti muito O Aprendiz, importante. Então, tem a demissão. Essa demissão, ela pode ser uma demissão sem justa causa ou por justa causa. Então, esse é um tipo de fim do vínculo empregatício. Tem a rescisão indireta. No caso, a rescisão indireta é quando o empregado ele está certificado porque o patrão está cometendo justa causa. O que a gente sabe a justa causa, infelizmente, é colocado mais para a figura do empregado. Mas ela pode ser, sim, cometida pelo empregador. Pode ser, sim, cometida pelo patrão. Então, nessas situações, acontece o que a gente chama de rescisão indireta. O empregado, se sentindo prejudicado, percebendo que o patrão está cometendo justa causa, ele vai, entra na justiça e informa, seu juiz, ele está cometendo hipóteses de justa causa, 482 e 483 da CLT. Aí, nesse caso, seja o empregado ou o empregador, alguém cometer justa causa, vai terminar também o vínculo empregatício. Outra forma também, por força maior, que a gente daqui a pouco vai falar da imprevisão, né, para finalização, a questão de força maior que foi bastante utilizado, está sendo, inclusive, bastante utilizado durante esse período de pandemia, já que a força maior é basicamente quando o empregador ele não deu causa, ele não foi por... Ele não previa, ele não sabia, foi pego de surpresa, não contribuiu para que a empresa dele, o negócio dele, tivesse que fechar. Então, nessas situações que se caracterizam com a pandemia e fecha o negócio filial, o estabelecimento ou a empresa toda, a gente está diante de uma força maior, que também é uma forma de fim de vínculo empregatício. Outra forma também é o distrato, que tu mesmo falasse de forma maravilhosa, que é quando o empregado e o empregador, de comum acordo, finalizam o vínculo empregatício. Também tem quando a forma recíproca, culpa recíproca, que é quando o empregado e o empregador, por exemplo, o empregado estava trabalhando e o empregador, eles começaram a discutir, ninguém sabe quem foi que começou, começaram a se agredir. E aí, de forma recíproca, os dois tiveram culpa nessa situação, desse exemplo. Vai ter também uma forma de fim do vínculo empregatício. Então, assim, de forma resumida, gente, percebam que há muito pano para a manga. Então, assim, o direito do trabalho, ele tenta abarcar de forma específica, de forma detalhada, todas essas previsões de fim de vínculo empregatício, dizendo, além da sua definição, quais são os direitos que cada um tem para o empregado, os direitos do empregador e as obrigações também recíprocas. É matéria, inclusive, né, Lu, que a gente pode ver depois para a gente tratar em outra live. Isso. E é até interessante de ser abordado, né? Porque, assim, até, gente, o distrato, quando você para pensar, aqui no direito civil tem aquela liberalidade, aquela questão da paridade. No direito do trabalho, você não tem tanta essa paridade. Então, aí já tem alguns pontos a serem observados, né, Thay? Eu sei que vocês têm alguns até requisitos para serem observados no distrato. E isso é interessante também para vocês se atentarem. Agora, quando o Thay estava falando da força maior, eu já estava aqui, né? E aí ela mesma já pontuou. Aí tem a teoria da imprevisão, menino, não é? Tu já estava vibrando. A gente já estava aqui desde antes de começar, querendo falar dessa teoria, minha gente. Vocês não têm noção. Mas aí o que acontece? A gente falou do pacto da sunt servanda, né? A gente tem a questão, né, de que o contrato é entre as partes, é para ser seguido, enfim. Só que, às vezes, gente, vai acontecer uma situação extraordinária, uma situação excepcional. Aí você pode dar uma olhada no Código Civil, no artigo 478 e 479. São bem importantes para você. O que é que vão trazer esses artigos? Eles vão trazer a questão da onerosidade excessiva. E aí, por fato superveniente, fato aqui, inclusive, entenda, fato em sentido amplo. Então, pode ser algo, né, força maior. Isso aí eu entraria como fato, justamente, um fato superveniente, que vai me trazer aqui uma onerosidade excessiva para uma das partes. E aí, talvez,
ou eu não possa mais cumprir o contrato de forma alguma, extinção, e aí cada um para o seu lado, paciência, até porque não tem culpa de ninguém. E tem a outra situação em que eu vou ter a revisão de cláusulas contratuais, até para que se consiga aí manter o contrato, porque eu busco manter o contrato. Então, se eu consigo fazer uma revisão contratual que me restabelece esse equilíbrio, então tá tudo certo, eu mantenho o contrato, mas agora eu mudo as cláusulas. A princípio, eu vou ter a inalterabilidade, quase que não sai, das cláusulas contratuais. Só que no caso do direito do trabalho, você vai ter até aquela questão, né, de não poder alterar para prejudicar. Aqui, geralmente, como é que é a ideia? Ora, não foram essas regras que eu estabeleci? Rapaz, são essas regras que eu vou cumprir. Salvo aí que eu faça um acordo, e aí eu vou ter ali as partes que acordam em fazer um adendo, uma modificação no contrato posteriormente, por aí vai. E aí eu vou ter essa situação da onerosidade excessiva, da teoria da imprevisão. Aí um ponto que é importante, antes de eu lançar para a Thaisa, para ela fazer alguma observação mais que valha sobre esse assunto, é você se atentar, se a gente estiver tratando de um contrato que seja aquele tipo de contrato aleatório. Ou seja, é um contrato que ele tem um elemento sorte, um elemento que a gente chama aqui no direito civil de alea. Acontece bastante quando eu estou tratando de uma situação referente a uma plantação, a uma colheita. E aí se faz o contrato, só que eu não sei quanto exatamente vai ter de colheita. E aí, independentemente de quanto vai ter, eu vou pagar aquela quantia. Eu vou ter ali talvez aquela compra e venda com esse elemento alea, com esse elemento sorte. Acontece que tem discussão doutrinária, e aí como é que vai funcionar se eu estiver tratando de um contrato aleatório? Eu aplico teoria da imprevisão, afinal, o contrato por si só já vai ter um elemento imprevisto, um elemento sorte. O que é que eu gosto bastante de trazer para o pessoal e o que é que você tem de um posicionamento doutrinário que é uma tendência? É o de que, excepcionalmente, cabe a aplicação da teoria da imprevisão. Se essa alea, se esse elemento aqui sorte, ele ultrapassa um razoável, sabe? Porque, assim, é razoável eu pensar que vai ter um certo elemento imprevisível com relação ali à plantação. Mas imagina que acontece uma situação extraordinária. Imagina que acontece um desastre natural e completamente imprevisível. Algo que vai completamente fora. Uma situação dessa como a pandemia acabou mexendo também com contratos aleatórios. Porque é uma situação que realmente ultrapassou qualquer tipo ali de elemento razoável, considerando assim, nessa sorte, nesse elemento alea. Então, para vocês entenderem, eu vou analisar o caso a caso. Isso provavelmente é algo que não vai aparecer numa primeira fase da tua prova da OAB, tá? Porque isso já entra numa especificidade muito grande. Mas já fica para você ter essa noção, dependendo, pode aparecer talvez numa segunda fase, mas eu acho mais provável mesmo de aparecer na sua vida na prática, se você for atuar na área civil especialmente. Mas aí eu lanço para a Thaisa essa questão aí da teoria da previsão do contrato de trabalho. Você já falou aí da força maior, né? Seria justamente isso mesmo, a teoria da imprevisão aplicada para vocês? A própria definição, Lu, da questão da força maior, que inclusive está na CLT artigo 501, a partir do artigo 501, ela define a questão da existência, da ocorrência de força maior por algo que foi imprevisto. Não teve previsão, não teve interferência, não teve contribuição por parte do empregador. O que aconteceu, por exemplo, que está acontecendo, como eu tinha dito, na questão dessa pandemia, né? Muitas empresas, muitos negócios, eles foram fechados e eles foram fechados justamente porque eles não conseguiram se sustentar por um fato que aconteceu que não teve nenhuma interferência do empregador. Então, quando isso acontece e quando de fato existe o fechamento do negócio ou de algum dos seus estabelecimentos, aí a gente tem aí a caracterização da força maior, que para o empregador, ele caracterizando como força maior e ele justificando, ele classificando a demissão por força maior, ele vai ter aí algumas ajudas em relação ao pagamento. Que ajudas são essas? Ele não vai pagar o aviso prévio, não vai pagar a multa integral de 40%, ele vai pagar 20%. Então, ele não paga o aviso prévio e não paga 20% da multa do FGTS. No final das contas, o empregado ele vai receber o saldo de salário, férias devidas, vencidas, proporcionais, 13º, o FGTS, mais a multa de 20%. O seguro-desemprego, foi muito discutido isso, porque havia quem dizia que o seguro-desemprego não era para ser recebido, porque conforme a lei do
do seguro-desemprego, o recebimento era condicionado a uma determinação judicial no caso de força maior. Todavia, durante a pandemia, houve um entendimento de liberação. Então, até para ajudar mesmo a movimentação da economia e também o trabalhador. Então, perceba que no direito do trabalho, essa teoria da imprevisão, ela recai muito bem como uma luva na questão da força maior, um dos pontos, e no que eu vou falar agora, um dos exemplos, né? Só para mostrar como cai no direito do trabalho, que é o facto príncipes. Então, nesse caso, quando é fechado o negócio por determinação municipal, estadual, por uma autoridade municipal, pública, estadual, da União, quando você fecha o negócio, qual vai ser a consequência? Perceba que aí o empregador também não interferiu no fechamento do negócio, foi por determinação, das causas do facto príncipes. Nessa situação, ele paga o empregado, só que ele vai ser ressarcido pela autoridade. No caso, ele vai entrar na justiça para receber o dinheiro que ele gastou com as verbas rescisórias. Nessa situação, o empregado ele recebe 100% das verbas rescisórias dele. O empregador vai ser ressarcido pelo pagamento que ele fez para o empregado. Então, a imprevisão, ela cai sim no direito do trabalho com as suas consequências devidas, observando sempre se o empregador, ele interferiu ou não para aquilo. Então, se não houve interferência, como nesses casos que a gente disse, ele, consequentemente, vai ter algumas consequências positivas a favor dele. Muito Deu para entender, né? Perfeito. E percebe aí que tudo que tu falasse em relação à imprevisão no direito civil também, ele aplica também no direito do trabalho. A interdisciplinariedade é linda, né, Lu? É maravilhosa. É. E a gente está aqui com duas das melhores áreas. Hashtag tô nem aí pra Hashtag. É isso aí. E aí, gente? Os guerreiros aqui que aguentaram até agora. Guerreiros, gente. É isso aí. Então, de parabéns. Algumas pessoas podem ter caído por alguma outra razão. E aí? Vocês têm alguma dúvida? O que é que vocês acharam? Tem algo que a gente possa mais ajudar até para esclarecer algum ponto? Fiquem bem à vontade aí também nesse aspecto. Então, estão comigo, estão conosco, tá tudo bem. É isso aí, estamos juntos. E quem não tiver com dúvida agora e venha a surgir, né, Lu, pode mandar também para o Diário da Aprovação, pode mandar para o Instagram da professora Luciana, para o meu Instagram também. Fiquem totalmente à vontade, a gente está aqui para ajudar vocês, tá ok? E também aqui embaixo, né, nos comentários. Isso, se quiser colocar no chat, não quiser falar, fica bem à vontade. A gente está abrindo esse espacinho final mesmo para passar alguma dúvida, para tirar alguma dúvida que vocês tenham, eventualmente, por aí vai. Opa, silêncio implica aceitação, tá todo mundo craque, todo mundo sabendo de tudo. Menino, povo, ou isso aí é overdose de conhecimento. Estão ainda digerindo tudo. Que bom então, né, Lu? Estão ainda digerindo tudo. Se vier a surgir, né? A gente está aqui para isso também. Lembrando que vai ficar disponível, né, no YouTube. A gente vai deixar disponível no YouTube esse vídeo inteiro mesmo. Para qualquer coisa, reassiste, vai ver. Se você tiver dúvida, coloca lá no diário, coloca pro Instagram da gente. Thaisa tem o Instagram também pro pessoal seguir. De qualquer forma, no diário vai ter, mas é bacana também passar pro pessoal. É Thaisa, THAYSA, .advogada. Thaisa.advogada. E aí, se você não segue ainda, segue Thaisa. Thaisa, volta e meia, coloca umas dicas bem interessantes. O Diário da Aprovação também, volta e meia, tá marcando ela, tá tendo conteúdo com ela. E, enfim, eu espero que hoje tenha sido produtivo, que vocês tenham conseguido entender, pelo menos o silêncio, acredito que seja sinal disso. Nas aulas online tem sido nesse sentido, pelo menos os feedbacks. Não, professora, é porque a gente tá entendendo, tá tudo certo. Mas teve um comentário aqui agora, Lu. Teve agora? Alguém falou? Teve sim. Ah, acho que foi Adriano. Tá tudo certo então, né, Adriano? Agradeço pelo feedback. Obrigada, Adriano. Pronto, gente. Então, assim, basicamente de conteúdo, embora dê para aprofundar em mais coisa, a gente achou que ia ficar pesado se trouxesse mais. Busquei até me conter, Thaisa também, a gente tava aqui se contendo para... Peraí, calma. Mas a gente buscou trazer o máximo possível nesse curto tempo que a gente teve com vocês. Vou aqui até encerrar a gravação.